Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe. Sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga teu nome e repita: eu sou essa pessoa. Eu sou o Tenir e eu sou essa pessoa. Você quem é? Você é essa pessoa. Dê ordens para que todos os problemas que te prejudicam cessem e parem. A autoridade nas suas mãos, a autoridade na sua palavra, você tem poder e autoridade. Agora tem algumas pessoas que creem, mas não creem. É igual esse homem aqui de Mateus capítulo 17. Quando chegaram, versículo 14, onde estava a multidão, Jesus chegou ali, né? Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Vamos ler esse mesmo texto também aqui em Marcos, no capítulo 9. Tem esses detalhes, que diz assim: quando chegaram, versículo 14, onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica risto. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Imagina a situação desse menino, hein? Se ele era jogado na água e no fogo, como é que ele não estava? Porque fogo sabe como que é, né? Basta relar, na marca já fica. E se esse espírito muitas vezes jogava esse menino no fogo, que situação. Como é que esse pai não estava, né? Não podia descuidar um minuto. Sabe-se lá o que podia acontecer. É o desespero. E aí o pai diz assim, vou repetir. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 22. Se podes, disse Jesus. Ora, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, Senhor, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Creio, mas ajuda na minha fraqueza. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e esse ficou de pé. Olha, você tem que ter esse entendimento. Desistir nunca, parar jamais. Esse pai vinha nessa luta com esse menino sempre. Você vê que aí desde a infância. E agora ele chegou diante de Jesus, primeiro os discípulos que não conseguiram expulsar aquele espírito. Depois chega para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor puder. O Senhor diz: mas como assim se eu puder? Mas como assim? Não se trata disso, gente. A questão não é se Jesus pode, a questão é se a pessoa crê. Se eu posso, tudo é possível que crê, respondeu Jesus. Aí o pai falou: tá bom, vou ser sincero. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Sabe? É aquele eu creio, mas não creio.
Eu creio, mas não o bastante. Eu creio, mas não estou conseguindo o que eu preciso. A minha fé não está chegando onde tem que chegar, não está atingindo o resultado que eu espero. Tá, eu vou reconhecer aqui com você que existem essas coisas, que existem essas pessoas. Aquelas pessoas que creem, mas não o bastante. Creem, mas ainda tem aquele pouco de incredulidade, basta um pouquinho para pôr tudo a perder. Mas clamou a Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda na minha fraqueza. Eu creio, mas não está dando certo. E aí eu faço um apelo para você. Se você não está conseguindo resolver algo, apela para Jesus. Senhor, eu creio, mas me ajuda. Vamos voltar ao que eu falava domingo, no final da palavra? Quando os discípulos estavam no barco, o barco estava quase afundando, e os discípulos não conseguiram repreender a tempestade, não conseguiram resolver aquela situação. Aí apelaram para Jesus: Senhor, não te importa que morramos? Senhor, desperta, por favor, acorda, nos ajuda. Essa é a história de muito crente. O barco está afundando, a casa está caindo, está tudo dando errado, e o Deus dele está dormindo no canto. Ele faz de tudo, está quase morrendo, afogado, olha para um lado água, para o outro lado água, para onde olha tem água, pular não vai, não adianta, ficar não adianta. Aí ele tem um Deus que está dormindo. Se o teu Deus está dormindo e você não consegue lidar com essa situação do jeito que precisa, vai acordá-lo. Vai tomar um puxão de orelha? Vai, mas tudo bem. Acordaram Jesus deu aquele puxão de orelha, mas repreendeu a tempestade e tudo para, e tudo mudou. Vai acordar Jesus. Vai dizer: Senhor, eu creio, mas me ajuda. O fato é que o que eu tenho feito não tem sido o bastante, e está aí o meu filho, é só olhar para ele. Foi só de chegar perto de Jesus, o demônio, o espírito viu Jesus, já caiu convulsionando no chão. Rolando, espumando pela boca numa convulsão. Imagina isso aí. Você sabe. Devia estar com marcas do fogo, devia estar com sequelas da água. Senhor, me ajuda. Jesus disse assim: todos que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se os cansados e os oprimidos vierem a mim, eu os aliviarei. Tem muita gente que crê em Deus, mas Deus está dormindo, está na hora de acordar. Tem muita gente que crê em Deus, mas o filho continua endemoniado. A incredulidade continua junto, está juntinha. Senhor, eu creio, mas... Então, eu faço um apelo a você, que abra o jogo com Jesus e clame por ele. Senhor, eu creio, mas o meu filho continua assim, eu preciso da sua ajuda. Vamos ser sinceros. O país clamou: ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me nesse momento, porque não está dando certo para mim. E ele vai te ajudar. E a sua fé vai ser vitaminada, fortalecida. Além de ter a resposta e o milagre, com certeza a fé vai ser fortalecida nessa hora. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro com essa pessoa para que o clamor de socorro chegue até os teus ouvidos. Para que o Senhor não seja o Deus que está dormindo enquanto o barco está afundando. Porque assim que chamaram, o Senhor despertou. Assim que clamaram, o Senhor agiu. O pai do menino, assim que exclamou, pedindo por ajuda, reconhecendo a sua incredulidade, o Senhor acabou respondendo, socorrendo e abençoando. E é assim que eu te apresento agora a vida de muita gente.
Muita gente que não tem conseguido fazer cessar a tempestade, está quase morrendo, e o Deus dele, que ele diz que é Jesus, está dormindo e ele nem para acordar Jesus. Eu estou aqui clamando ao Senhor, por favor, desperta na vida dessa pessoa. Ouça o clamor, meu Deus, que eu te faço, e faz acalmar e cessar a tempestade da vida dela. Como aquele pai que diz, eu creio, mas eu não creio. Senhor, eu creio, mas o fato é que meu filho continua doente. Eu estou indo na igreja, mas o fato é que não está dando certo para mim. Me ajuda porque alguma coisa está errada e certamente é a minha incredulidade. Jesus atua na vida dessa pessoa, apesar de tudo, e cura o filho dela, e cura o que está doente na vida dela, e liberta do que os demônios têm feito na vida dela. É o que eu ordeno, é o que eu determino contra esse mal, e é o que eu clamo ao Senhor Jesus agora. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, graças a Deus. Amém. Seja curado de todas as enfermidades, liberto de todos os demônios e que a sua vida tenha paz, tranquilidade e bonança. Fica com Deus, um forte abraço, graça e paz.